Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre algo poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, que transforme, que restaure totalmente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos sonhos, propósitos e projetos. E quanto mais tivermos intimidade com o nosso Deus, em querer ouvir a sua voz de forma literal, você realmente ouvindo a sua palavra e Deus falando ao seu coração e à sua alma, como isso é maravilhoso, nós compreendemos as sagradas escrituras, quando Deus se revela à nossa alma e nosso coração, isso é algo maravilhoso, algo muito fantástico, eu vejo sempre em nome de Jesus. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, Gênesis 47. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, os seus bois e tudo o que lhes pertence. E agora estão em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: os teus servos são pastores, como os nossos antepassados. E lhe disseram ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que alguns deles são competentes, ponham-os como responsáveis por meu rebanho. Olha o que Faraó disse a José: se você vê que os seus irmãos, alguns deles, ou seus servos, enfim, são competentes, ponham-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Olha só que delicadeza de uma parte para com o outro. O próprio Jacó, sendo um servo de Deus, um homem de Deus, ele abençoou o próprio faraó, e ele perguntou: quantos anos o senhor tem? E Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chego aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhe deu propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. E providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. E não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e os levou ao palácio do faraó. E quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer, porque só a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois, jumentos.
E durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos, que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, como as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso, e a terra tornou-se propriedade do faraó. E quanto ao povo, José o reduziu à servidão. De uma outra extremidade do Egito, somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam o sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Lá no Egito havia já a diferença naqueles que eram os sacerdotes do Senhor. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. E assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. E hoje nós falamos sobre a 10ª parte, que apenas é 1/10. E olha aqui, era 1/5, aliás, 5 partes que eram dadas ao próprio Egito, ao próprio faraó. Então, e assim eles eram gratos: meu Senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecesse, seremos escravos do faraó. E aí foi feito esse decreto, que até hoje, assim diz a Bíblia, 1/5 da produção pertence ao faraó, ao Egito. E aqui vem o último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém, e lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua velhice chegaram a 147 anos. E aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José. Ele disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito, quando eu descansar com meus pais. Leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Olha que maravilhoso, que lindo. Como o próprio Jacó disse: eu não quero ficar com os meus ossos aqui no Egito. Eu quero ser sepultado juntamente onde estão os ossos do meu pai, na sepultura dos meus antepassados. E assim, algo que nós precisamos desse entendimento e dessa revelação. Creio que está muito claro tudo que Jacó fez, o que José fez, o que estava fazendo naquele Egito, como Deus preparou para que ele fosse para lá, toda a situação da fome que veio sobre o Egito, veio sobre a própria terra de Canaã,
tudo ao redor estava realmente sem algum tipo de produção. E quando nós precisamos estar dispostos a obedecer ao nosso Deus para que Ele venha nos favorecer, como Ele favoreceu o Egito, mas por causa de José, que era o seu filho, era o seu servo, a quem Ele escolheu para abençoar. E como que vemos uma diferença daqueles que eram sacerdotes, ou como o faraó cuidava desse povo. Então nós precisamos a cada dia mais ser cuidados, ser abençoados, ser diferenciados pelo próprio Deus, porque Ele disse que faria diferença naquele que o serve e aquele que não o serve. Então José foi fiel, o próprio Jacó foi fiel, e o próprio Jacó, olha só como ele fez com José, fez ele jurar para que os seus ossos não ficassem no Egito. E isso aconteceu no Êxodo, depois de toda a história que nós já conhecemos, aonde o próprio José morreu, ainda no Egito, e ali ficou os ossos do seu pai, de José, enfim. Mas Moisés levou os ossos dos seus antepassados para a terra de Canaã. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, ter esse entendimento e saber, às vezes parece que algo sem importância alguma, mas aqui foi feito um juramento, e esse juramento foi cumprido mais tarde por mão de outras pessoas que nem conheceram na verdade o pai Jacó, muito menos o rei do Egito, que era o próprio José. Então nós precisamos apenas estabelecer nossas alianças e cumprir com cada juramento que foi feito, porque o próprio Deus, Ele jurou e Ele cumpre com cada palavra que Ele falou para conosco. Se assim tivermos esse entendimento e essa revelação, o quanto mais iremos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Vamos orar neste momento, crendo, confiando que Deus vai fazer uma justiça muito maior sobre nós. Se assim cremos e confiarmos em meio a toda essa situação que estamos enfrentando, essa pandemia, situações que ainda podem vir de adversidades, que a fome não virá sobre o mundo, nosso país, ele é muito fértil, a terra é fértil, mas o que é necessário é que haja mais solidariedade entre as pessoas, e não como no Egito, tiveram que vender tudo, ficar escravos para poder ter o alimento. Nós sabemos que hoje Jesus veio para nos libertar, somos livres, não precisamos sim nos entender e compreender a sua vontade, sempre o seu querer. Ó Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito sobre nós, e que a tua presença venha reinar, venha governar, venha nos direcionar, e que a tua presença, a tua essência, a tua verdade, meu Pai, venha estar sobre nós de forma diária, e que a tua paz, ela possa reinar em nossa alma e em nosso coração, que haja entendimento e haja uma revelação muito maior sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso, ore sempre conosco, compartilhe essas mensagens, para que possa alcançar pessoas sedentas, pessoas famintas, que querem realmente ouvir, querem meditar, querem conhecer um pouco mais de Deus. E nós temos esse meio para poder realmente evangelizar, falar do amor de Deus, semear a sua palavra. Que você possa então assim fazê-lo, em nome de Jesus sempre. Amém? Deus abençoe. Que precisar, pode contar conosco sempre. Nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.